Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que maravilha podermos estar aqui mais uma vez. É muito bom nós acordarmos todos os dias, né? E ouvir a voz do nosso Deus através da sua palavra. Saber a vontade de Deus é muito bom para cada um de nós. Bom dia, Júnior. Bom dia, Sara. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você que está em casa e mais uma vez tomou essa decisão de abrir mais um vídeo, e nós sabemos que não é apenas um vídeo, tudo se trata de salvação. O que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo também, tudo em prol de levarmos a mensagem a outras pessoas. E nós queremos pedir para vocês que estão aí em casa, que tenham a oportunidade de poder compartilhar esse vídeo para outras pessoas e também curtir, para que assim nós possamos ter um maior alcance a outras pessoas também que estão tão necessitadas, como nós também, da salvação de Jesus Cristo. Amém. E nós gostaríamos agora de orar ao Senhor, para logo em seguida louvarmos a Deus com o hino de nosso cenário. Então vamos nos colocar de joelhos e vamos orar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai amado, ao Senhor por esse dia que o Senhor tem nos concedido, por esse dia de oportunidade, um dia de salvação. Nós sabemos, querido Deus, que o Senhor deixa claro que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia, meu Pai. E o Senhor hoje escolheu ter misericórdia de cada um de nós, e nós agradecemos a isso, meu Pai, por sua bondade em nossa vida. Queremos pedir que o Senhor possa estar abençoando agora este culto que nós prestaremos ao Senhor, que o Senhor possa estar guiando cada momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para você que está em casa, eu gostaria de dizer que meu nome é Júnior, eu faço parte da 14ª turma, fiz parte também desta turma juntamente com Sara. Nós estudamos, nós estagiamos no mesmo ano ainda e também nós nos formamos neste ano, 2021. No ano de 2022, nós fomos trabalhar em campos diferentes, mas ainda assim mantendo contato. E o motivo de nós estarmos hoje aqui falando desta forma é justamente para deixar bem claro que nós nos conhecemos, nós buscamos a vontade do Senhor e o Senhor nos juntou e o Senhor assim nos proporcionou para que nós noivássemos e agora estamos nos preparando para nos casarmos. Amém. E gostaríamos de deixar bem claro também que, embora vocês vejam muitos missionários aqui sempre solteiros, né, ou alguns casais que já vêm casados, mas também há noivados, há casamento aqui na Escola de Profetas. Temos inúmeros exemplos, temos muitos casos e somos um desses, para deixar bem claro que o casamento é uma instituição criada pelo Senhor e que ela funciona, embora tenham muitas pessoas hoje em dia, embora o pensamento do mundo hoje seja de que o casamento é algo que não funciona, é algo que não presta. Mas nós estamos aqui para dar um testemunho claro e honroso ao Senhor de que sim, o casamento funciona e o casamento foi criado por Deus. E quando tudo é guiado pelo Senhor, vai até a eternidade. Amém. Por isso nós estamos aqui para deixarmos bem claro para vocês que eu e Sara estamos noivos e nós iremos casar. Amém. Você pode iniciar. Foi eu, hein? 3, 5, 2. Luz bendita, luz gloriosa. E para continuarmos esse momento tão especial, para louvarmos ao nosso Deus por tudo de bom que Ele tem feito em nossa vida, vamos cantar o hino 352, Luz Bendita, Luz Gloriosa. E agora chegou o momento de mais uma vez nós lembrarmos e recitarmos o verso que estamos aprendendo essa semana, que se encontra lá em Mateus 28, versos 19 e 20. E no 2 a gente vai falar. No 3. No 3? 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. E neste momento nós ficaremos com um louvor especial pela nossa irmã Railana. Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Nessa manhã eu irei louvar o nome do nosso Deus. E existe algo muito precioso nos livros dos céus. No livro da vida do Cordeiro, existe o meu e o seu nome lá. E é por isso que nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino Um Novo Nome Lá na Glória, 212. Agora nós seguiremos
com a parte mais importante do nosso culto, que é justamente a palavra do Senhor. Amém. Nessa madrugada, nós estudamos algo muito importante e interessante. O que foi que nós estudamos nessa madrugada, Paulinha? Diz aí pra gente. Os versos estão no livro de Números, como já temos estudado esses dias, e hoje nós estudamos os capítulos 22 até o capítulo 24 e ainda o capítulo 40 de Patriarcas e Profetas. E hoje nós vamos estudar sobre Balaão. E as crianças aí em casa já devem ter ouvido muito essa história de Balaão, né? Hoje a gente vai ver que essa história é mais profunda do que simplesmente uma jumenta que fala. Há todo um contexto envolvido. E às vezes a gente só guarda essa parte. A jumenta que falou. Que é o destaque, né? Mas mais do que a jumenta falar, é o coração duro de um profeta que se apostatou. E o que Deus fez ali nos arredores para que essa história pudesse estar na Bíblia para advertência e ensinamento nosso. Exatamente. Nós vamos então fazer um contexto aqui, né? Nós estudamos alguns dias atrás que o povo de Israel estava avançando e vencendo, não era isso? O que eles não conseguiram fazer há 38 anos atrás, eles agora estavam fazendo. Era porque as muralhas tinham diminuído? Os gigantes estavam mais baixos? Não era isso? Ah, então tinha uma outra coisa. Era o poder de Deus? Era ou não era? O poder de Deus acompanhava o povo de Israel. E aonde eles iam, eles tinham vitória. Mas tinha um segredo esse poder acompanhar o povo de Israel. Qual era o segredo do povo? Bem forte, fala bem forte. Obediência. Aí estava, e o pastor acrescentou aqui, confiança. Obedecer e confiar. Estava aí o segredo do povo de Israel. Então Deus colocou a sua bênção e não tinha quem amaldiçoasse. Era isso ou não era? Quando os moabitas começaram a perceber aquela multidão de gente se aproximando, e ele até diz, né, esse povo é como o boi que passa, lambe tudo, não deixa nada. E ele ficou desesperado. Ele disse, rapaz, a gente vai ter que fazer alguma coisa para parar esse povo aí, que esse povo está vindo com toda a força, e eles já venceram os amorreus, venceram lá o povo de Bazã, e são um povo forte, agora eles vão derrubar a gente também, não vai ter conversa, não é isso? E aí eles pensaram uma coisa, mas como é que eu vou vencê-los? Se não basta a força, não basta a arma para destruir esse povo, como é que eu vou vencer esse povo? Se quem luta por eles está agindo de forma sobrenatural. Como? O que foi que eles pensaram para resolver essa situação? Isso era até inteligente, né? Eles pensaram em quem nesse momento? Pensaram assim, então com força sobrenatural, a gente vai com força sobrenatural. Se está uma força sobrenatural agindo, para que eu vou usar uma arma? E aí eles recorreram ao lado espiritual, mas o lado errado. O lado que era espiritual, mas não era suficiente. Porque não há... como a Bíblia diz, agindo Deus que impedirá, e eles recorreram à feitiçaria. Mas Deus estava agindo. Mesmo a feitiçaria sendo algo das hostes espirituais, satânicas, ele não tinha poder nenhum. Aquilo que Deus determinou era. E aí eles foram atrás de alguém que era muito famoso naquela época, que se chamava Balaão. A fama de Balaão, porque Balaão era conhecido como alguém que também tinha uma força sobrenatural, né, que agia por ele. Então ele foi procurado, disse, nós conhecemos alguém lá na Mesopotâmia que tem também essa ligação com as forças sobrenaturais. Então vamos atrás dele, vamos atrás de Balaão, vamos oferecer honras e riquezas, e aí nós vamos conseguir amaldiçoar esse povo e nós vamos vencer. Lá vai os príncipes moabitas e midianitas. Eles eram famílias, viu? Eles eram famílias. Os moabitas eram de quem? De Ló. Gente, vocês não sabem não, é? Os moabitas eram de quem? Ló. De Ló. E os midianitas? De Abraão com Quetura. Imagina, então havia uma ligação religiosa entre eles e também nacional, não era isso? E aí lá vai eles até a Mesopotâmia, atrás de quem? De Balaão, o famoso ser que era profeta de Deus, né? Se dizia profeta de Deus. Chegou lá e disse o que para Balaão? Vamos ver lá no capítulo 22, e o versinho 6 que a Paulinha vai ler para a gente. Diz assim,
Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Eita, olha só essa frase, mexeu com o ego de Balaão. Disse, olha Balaão, eu sei que se tu abençoar, vai ser abençoado, mas eu também sei que se tu amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Era verdade isso? Não era. Balaão tinha algum poder de amaldiçoar ou abençoar? E mais pra frente Deus vai mostrar que não tinha mesmo. Porque Deus vai dizer assim, olha, eu vou falar na tua boca, tu não vai falar não, quem vai falar sou eu. Então Balaão não tinha poder nenhum. Mas essa lisonja mexeu com o orgulho de Balaão. E aí ele pensou, eita, eu vou ganhar alguma coisa aí com essa história. Ele já sabia qual era a vontade de Deus em relação a isso? O livro traz claramente que ele conhecia a história do povo de Israel, sabia que Deus era por favor a eles, mas ele mesmo assim decidiu fazer, tipo, deixa eu tentar ali convencer Deus, não é isso? Aí ele fala, espera aí um pouquinho, eu vou ali conversar com Deus e vou trazer uma resposta para vocês. O que Deus fala, Paulinha? Deus fala que não. Só que parece que Balaão não entende. E aí, quando ele volta e o pessoal está ali esperando, e aí, será que foi que Deus respondeu? E aí, quando ele traz a notícia, o não dele é tão assim, indeciso, que eles não entendem como um não tão firme. E depois eles retornam a Balaão novamente. Mas tem um detalhe para a gente acrescentar nessa parte. Olha aqui o que diz no livro, com o parágrafo que começa. Balaão já havia sido um bom homem. Está na página 439. E diz assim, ó. Balaão já havia sido um bom homem, profeta de Deus. Ele ainda era? Não era. Havia sido, passado. Mas apostatara e entregara-se à cobiça. Balaão já estava apostatado? Já estava. Balaão já estava apostatado, todavia professava ainda ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia qual era o seu dever. Ele sabia o que devia ter feito ou não? Ele devia ter dito para o pessoal o quê? Não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoa eles. Eu não posso ir contra a vontade de Deus. Era para ele ter sido claro. Ele não foi claro com os moabitas. Pelo contrário, ele falou assim, espere aí um pouquinho. E quando Deus disse não, ele disse assim, olha, o Senhor me recusou e deixar eu ir. Ele não disse, Deus disse que não é para me amaldiçoar. Ele não foi claro com os moabitas. E o texto continua dizendo assim, ó, ele sabia qual era o seu dever, recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores, mas arriscou-se a contemporizar com a tentação. E instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores. A quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. As seduções de valiosas dádivas e exaltação e perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos, e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita a Deus, ele dizia, não, eu só vou se Deus deixar. Ele falava isso, mas olha o que tinha no coração dele. Procurou satisfazer os desejos de Balaque. Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Disse que Balaão arriscou-se a contemporizar com a tentação. Quantos de nós fazemos isso hoje? Não, eu posso chegar até aqui, eu suporto. Não, eu ia até ali. E aí acaba caindo no pecado, porque se aproximou demais naquilo que o pastor fala, nos limites, não é isso? E Balaão contemporizou com a tentação. Fica aí um pouquinho. Ele devia ter dito o quê? Não, jamais. Eu não posso aceitar recompensa nenhuma e nem posso amaldiçoar esse povo. Mas ele não foi firme, ele não disse não de forma firme, como você disse. Ele disse, olha, não vai dar. E aí acabou que ele contemporizou com a tentação e ele deu espaço para que Satanás dominasse a vida dele. E isso me assusta, porque
quando ele estava trilhando esses passos, ele não sabia que o fim seria a morte. Mais na frente nós vamos ver que Balaão será morto. E ele não morreu salvo. Ele morreu cabendo à parte dos inimigos de Deus. Quando nós contemporizamos com o pecado, nós não sabemos aonde isso vai dar. A gente pensa que isso é pequeno, isso não vai dar em nada, mas no final o caminho é de morte. E o texto fala que justamente o pecado, ele nos torna um servo de ocasião. E que desgraça é ser um servo de ocasião, né? Verdade. Você é levado conforme as circunstâncias. Se a circunstância não está favorável, você deixa o Senhor e segue o seu próprio caminho. E isso é a receita de uma vida Fracassado. miserável. Exatamente. Pastor? Deus sabia que, sobretudo no tempo final, seria muito difícil enfrentar as tentações. Por isso que a recomendação que Jesus deixou foi: vigiai e orai. Vigiai e orai para não cair em tentação. E quando ele ensinou a oração Nosso Pai, ele disse: Senhor, não nos deixes cair na tentação. Ou seja, longe. Balaão sabia a vontade de Deus, mas ele, em uma parte de seu coração, gostava de fazer outra coisa. Amor ao orgulho. E ele, isso pequeno foi a porta para que ele fosse cada vez mais se afastando da vontade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque uma pequena porta vai abrir para que depois nós possamos ir caindo. Por isso, vigiai e orai. O cristão deve ser uma pessoa que cada respiração, essa frase eu gosto, cada respiração uma oração. Se nós estamos em completa dependência de Deus, vamos estar longe dos limites da tentação. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a situação do Balaão e a lição que nós podemos aprender hoje. Deus sabia que nós vamos ser o povo do fim e nós vamos enfrentar a mesma dificuldade. As riquezas e a cobiça hoje é uma coisa natural. O povo parece que vive em torno disso, ter mais e mais e mais. Mas aqui a gente pode ver que se a gente acaricia um pecado, no final ele se torna uma parte natural da nossa vida e a gente é dominada por aquele pecado. Então a cobiça já era parte tão grande da vida de esse falso profeta que ele não conseguiu vencer. Ele foi levado. E uma advertência para nós hoje: a gente não pode permitir alguma falha no nosso caráter, algum pecado, porque esse pecado não vai nos levar com o fim que teve o Balaão. Para confirmar isso que o pastor acabou de falar, tem um parágrafo que vai justamente dar ênfase sobre isso. Você poderia ler para a gente, Paulinha, aqui? Balaão amou o prêmio da justiça. Da injustiça, né? Em 2 Pedro 2,15 fala sobre isso. A irmã Dani, ela falou muito bem, também o pastor, o Cleiton, e é justamente isso mesmo. O pecado, ele vai abrindo as brechas. Hoje a cobiça está cada vez mais comum. Cobiça e riquezas. E aqui diz assim: Balaão amou o prêmio da injustiça. O pecado da cobiça que Deus declara ser idolatria, dele fizeram um servo de ocasião. E mediante esta única falta, Satanás obteve inteiro domínio sobre ele. Isso é muito sério. E foi isto que causou a sua ruína. Duas coisas importantes aqui, ó. Primeiro, Deus chama a cobiça de idolatria. É idolatria. Segunda coisa, disse que esse único pecado abriu brecha para que Satanás tomasse o domínio dele todo. Isso é muito sério. Muito preocupante. Nesse texto, 2 Pedro 2,15, lembrem que na Bíblia as palavras que se repetem nos mostram o ênfase. Miren as palavras aí no verso 15, falando dos cristãos em geral, e tomando o exemplo de Balaão. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, a cobiça. Então, para andar pelo caminho de Balaão, o que tenho que eu fazer primeiro? Abandonar o caminho reto. Se eu não abandono o caminho reto, não vou andar por o caminho de Balaão. Então,
nós cada dia nós temos que tomar decisões. E é interessante que sempre são dois. Deus nos chama a, se Cristo está em nós, Ele nos vai ajudar a tomar o caminho correto em nossas vidas. E em cada decisão, decisões grandes e pequenas. Mas nós não temos férias espirituais. Nós estamos agora na época de carnaval, não diz férias, não. Esta é a época mais difícil porque há muita tentação. Que bom que em muitos lugares estão fazendo retiros espirituais, porque significa que nós não queremos ser extraviados e queremos seguir o caminho de Deus. Ou seja, temos que fazer esforços para fazer atividades que nos mantenham no caminho de Deus. Temos que invertir pelas coisas de Deus. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. Isto me indica que é importante seguir os caminhos de Deus. Certo, então o tentador, ele vai estar sempre a apresentar lucros e honras mundanas. É isso que o parágrafo continua dizendo, para aliciar os homens do serviço de Deus. Então ele vai oferecendo uma honra, uma outra coisa, e o que acontece? Diz-lhes que são os seus demasiados escrúpulos de consciência que os impedem de alcançar a prosperidade. Destarte, muitos são induzidos ao risco de saírem do caminho da estrita integridade. Um passo errado torna o outro mais fácil. E eles se tornam cada vez mais presunçosos. Farão e ousarão as mais terríveis coisas, quando uma vez se entregaram ao domínio da cobiça e do desejo de poderio. Que coisa séria, né, professora? Muito sério. Eu me pergunto a vocês também, por que a cobiça é idolatria? A vezes nós lemos palavras na Bíblia, expressões, mas temos que meditar essas expressões, temos que detenernos. ¿Qué significa? É grave porque diz idolatria, cobiça. Não, pensemos, ¿por qué será idolatría? ¿Qué faz la cobiza? Entre paréntesis, la cobiza es un mandamiento que está casi al final, último mandamiento. Mas é o mais, não digo que é o mais importante, todos são importantes, mas por aí começam todas as outras quedas dos outros mandamentos, pela cobiça. Por quê? Eu penso que a cobiça, eu quero outras coisas. E quando eu quero outras coisas, significa que eu não quero Deus em primeiro lugar. Porque se Deus é meu tesouro, eu não vou estar cobiçando outras coisas, vou cobiçar as coisas de Deus. O Salmo 23, verso 1, é um salmo que diz, todos conhecemos, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas as pessoas que dizem, a vezes, há coisas que me faltam, e o Senhor é meu pastor. Mas quando nós vamos a ler o texto bíblico, há uma possibilidade de traduzir também o verbo, que está bem traduzido, nada me faltará, pode ser traduzido também como nada me não preciso de nada. Miren, como quedaria esse texto? Salmo 23, 1. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada. Assim se poderia traduzir esse texto. Os dois são corretos. Então, agora se entende muito melhor. Se o Senhor é meu tesouro, eu não cobiço. Agora, se eu estou cobiçando, é que a verdade que, no fundo, eu não aceitei realmente a Deus. Porque quando eu aceito realmente a Deus em minha vida, tudo o demais é lixo. E quando eu aceito a Cristo, Ele é meu tesouro. Meu tesouro. Então, temos que meditar. Este texto é muito importante porque faz meditar em quais são nossos tesouros em nossa vida. Então a resposta aos príncipes enviados até Balaão foi: eu não vou. Não foi isso? Ele não foi claro em dizer assim: olha, Deus disse que não vai amaldiçoar. Não me procure mais. Ele deu um não meio assim relutante, não foi? E lá volta os príncipes para dizer a Balaque: olha, ele disse que não vai vir não. Mas como não? Então manda príncipes mais honrados, diz para ele que eu vou aumentar a honra dele, que eu vou dar mais presente, se é isso que ele quer, manda lá de novo. E lá volta o povo, a segunda prova de Balaão. Será que ele passou nessa prova? Aí ele vai diante do Senhor novamente. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Uma coisa que você queria muito, que Deus já tinha dito de uma forma bem clara que não era aquilo, mas você ficou insistindo para ver se Deus cedia? Foi isso que Balaão estava fazendo com Deus. Deixa eu tentar aqui ver se Deus cede ou não. Vamos lá. E ficava lá tentando fazer Deus
desistir, né, da ideia dele que aquele povo tinha que ser amaldiçoado. E o interessante, professora, é que o que impulsionava ele a insistir? Era esse desejo. Nossa, quantos presentes, quantas honras. Verdade. É coisa demais. Como que eu vou perder isso? Não, eu vou insistir. E isso me lembra do período de adolescência. E talvez vocês já passaram por isso. Não estou dizendo que eu já passei, gente, mas a gente vê muito... muitas adolescentes e meninos também procurando meninas fora, que não tem nada a ver com Deus, não gosta de nada que é espiritual. E meninos também dessa forma, mas eles estão lá, pedindo conselho para os mais velhos. O que o senhor acha? Aí quando o mais velho fala assim, não, meu filho, não, não, mas não pode, não, é porque ele já está mais de idade, ou ela já está de idade e não quer. E aí ficam tentando, insistindo para que Deus mude o que já está. E claro, Deus não muda. Não e isso muda. é tão claro, porque Deus diz de novo a Balaão, disse o quê? Se esse povo te procurar, você vai. Mas se não, deixa pra lá essa história. Mas Deus havia dito isso porque no coração de Balaão ele já estava resolvido. Ele já tinha tomado a decisão dele. Eu quero essa recompensa e eu vou fazer o possível para ganhar ela. Aí sabe o que acontece, Paulinha? Os príncipes perceberam que Balaão estava demorando e foram embora. Só que Balaão, no capítulo 20, ainda no capítulo 22, a partir do verso 21, diz que ele pegou a jumentinha dele e foi atrás do povo, desobedecendo a Deus. Diz o livro que ele estava ansioso. Olha aqui o que diz aqui, no parágrafo que diz, Balaão receber a permissão. Olha isso. Balaão receber a permissão de ir com os mensageiros de Moabe, se viessem pela manhã chamá-lo. Mas, contrariados com sua demora e esperando nova recusa, partiram em viagem para seu país sem mais consulta com ele. Toda a desculpa para condescender com o pedido de Balaque foram agora removida. Ele não tinha mais desculpa de dizer, esse povo ficou me aperreando, não teve mais. Deus tirou todas as desculpas, mas Balaão estava decidido a obter a recompensa. E tomando o animal que estava habituado a viajar, pôs-se a caminho. Olha o que temia. Temia que mesmo agora a permissão divina fosse retirada. E avançou ansiosamente, olha o texto, inquieto e receoso de que de alguma maneira deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. Diz que ele pegou o jumentinho dele, estava ansioso, inquieto, porque, eita, Deus deixou, agora deixa eu correr. Deus tinha deixado com uma condição e ele quebrou essa condição. E ele avançou com a jumenta dele por um caminho que Deus tinha dito para ele, não vá. E ele foi porque ele estava decidido. Siguiendo la idea de Joana, leamos de nuevo el versículo 30, ahí do capítulo 22. Replicó a jumenta, después que fue espancada varias veces, replicó a jumenta Balaão, porventura, no sou, e aí hay un énfasis no texto bíblico, no sou eu tua jumenta, em que toda tua vida cabalgaste hasta hoje, tantas bênçãos eu te dei em tua vida, acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E o profeta teve que responder, falando com a jumenta, não se deu nem conta que estava falando, né? Falando, não! Agora, as palavras jumentas são muito interessantes, as palavras da jumenta. Dice, eu fui uma bênção para ti toda a vida, com esto me pagas. Miren que importante, quando nós queremos fazer o que não é a vontade de Deus, não somente estamos fazendo um pecado contra nós, a vezes fazemos coisas contra pessoas, fazemos coisas para tentar ter a vontade de Deus. A vezes fazemos muitas coisas, nós temos que ter cuidado, porque o fim não justifica os meios. Ele queria um fim e ele fez tudo com a jumenta, fez tudo, mas temos que ter muito cuidado. O fim não justifica os meios que se usam. Quando o fim não justifica os meios, nós pecamos e muitas vezes pecamos contra pessoas que foram bênçãos para nós, porque a jumenta foi bênção para ele. Temos que ter cuidado, porque Deus nos colocou para abençoar as pessoas neste mundo. Esse era o plano de Deus para Balaão, abençoar, mas ele se afastou do caminho. Muito bem, pastor. E eu acho interessante o que diz aqui na página 442, no último
parágrafo ali diz que Balaão, ele dera prova do espírito que o dirigia pelo seu tratamento ao animal. Ele mostrou quem ele era. E aqui fala coisas muito interessantes, e se você leu aí em casa, e se não leu, eu te convido a ler isso, porque talvez você tenha feito isso a vida inteira e não sabia que estava pecando contra Deus. E nós aqui também que lemos essa manhã, o quão sério é isso, maltratar os animais. A gente precisa prestar conta com Deus disso também, da maldade, de como a gente faz com esses seres que são irracionais. E o livro ainda diz que os animais, eles foram criados para servirem ao homem, mas este não tem direito de causar-lhes dor com tratamento rude ou cruel exigência. E Balaão estava ali, cego pelo pecado. E a coitada da jumentinha ia para um lado, desviando do anjo, porque o ser humano racional não conseguia ver o anjo. E Deus abriu os olhos, até o animal irracional conseguiu ver ali o poder de Deus. E aquele homem cego pelo pecado, e a jumenta desviava. E aqui diz que ele batia cada vez mais cruelmente. Tenta imaginar um homem dominado pelo espírito de ganância e cobiça. Como a senhora falou, ele estava querendo ir rápido, para não perder a dita bênção, que ele achava que era a bênção, que foi a pior maldição da vida dele, aquilo lá. E aí ele começa a maltratar. E eu achei interessante que o anjo, ele começa, depois Deus abre a boca da jumenta, ela fala, como o pastor falou, ele conversa com a jumenta, mas está tão cego pelo pecado que nem se dá conta que está falando com o animal. E aí o anjo fala palavras duras para ele, não é, professora? Exatamente. Antes de falar o que o anjo falou, que eu achei impressionante, isso que a Paulinha está falando sobre o maltratar os animais, o livro traz como uma disposição satânica. Isso e mesmo. Diz que os anjos de Deus, porque os mudos animais, né, não tem como relatar as crueldades que são feitas para com eles, mas diz que os anjos de Deus estão apostos, anotando cada crueldade feita a um animal. E no juízo isso será recobrado. É coisas para nós pensarmos, não é? Agora, o que mais acho interessante, Balaão devia a sua vida àquela jumenta. Porque ele olhou para a jumenta e disse assim, se eu tivesse uma espada agora, eu te matava. E qual foi a resposta do anjo para Balaão? Leia aí para a gente no verso 33. Diz assim, do capítulo 22 aqui de Números. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. E a ela eu deixaria com vida. Que forte eu ver isso vindo do anjo do Senhor. Balaão, a jumenta é mais digna de vida do que você. Agora imagina, alguém que era profeta de Deus, considerado pelo céu, agora chega a essa situação. Tu és nem digno de vida és. Olha o caminho que Balaão estava seguindo, mas ele desistiu? Ele voltou atrás? Prosseguiu, porque ele estava decidido. Gente, eu quero que vocês pensem nisso. Ele estava decidido no coração dele. Eu fiquei várias vezes pensando, o que passava na cabeça de Balaão? Porque Deus disse, eu não vou amaldiçoar o povo. Ele estava indo fazer o que então? Se Balaque queria que amaldiçoasse. Eu acho que ele tinha na cabeça dele que ele ia amaldiçoar pelas próprias forças dele, né? Não, mas eu vou amaldiçoar. Ele dizia, né, pela boca dele, o que Deus falava, eu vou fazer. Mas eu acho que no coração dele ele pensava, eu vou amaldiçoar esse povo. Eu vou amaldiçoar. Mas o que Deus abençoa, não tem quem amaldiçoe. E Deus estava permitindo Balaão seguir esse caminho para provar a ele quanto era inútil o que ele estava indo fazer. Balaão não tinha força nenhuma. E o texto vai dizer mais à frente que nem o inferno inteiro pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Imagina isso. Nem o poder de todo o inferno poderia lançar sobre Israel a maldição, porque Deus estava com eles. Mas sabe o que eu achei interessante, Paulinha? Que no capítulo 23, quando Balaão chega lá em Balaque, ele pede para Balaque para fazer sacrifícios. Você conseguiu perceber que nesses sacrifícios eram sacrifícios que Deus pedia? Olha isso, eu achei isso muito interessante. Ele não ofereceu coisas que não agradavam a Deus, pelo contrário, ele ofereceu aquilo que Deus pedia como sacrifício. E ele ofereceu em grandes quantidades. Prepara aí 7 altares. Vamos sacrificar 7 novilhos, 7 carneiros. Ele estava querendo comprar a Deus. Olha isso, pelo que você é, você olha o outro.
Você julga o outro segundo aquilo que você acha que você é, né? Você é daquele jeito, então você pensa que todo mundo vai agir igual. O fofoqueiro acha que todo mundo fofoca dele, né? Porque ele é fofoqueiro. Então Balaão estava tentando comprar Deus porque ele era comprável. Consegue imaginar isso? E lá estava Balaão agora sacrificando. Disse, fiquem aí que eu vou lá encontrar com Deus e vou trazer a resposta. Mas Deus tinha dito o que para ele? Você vai, só que na tua boca, nem na tua boca tu vai mandar. Porque quem vai falar sou eu. Ele estava representando a Deus, porque os moabitas não sabiam dessa situação toda, sabiam? Sabiam, eles não estavam entendendo nada. Para eles, Balaão estava indo amaldiçoar o povo e ele tinha a permissão de Deus para isso. Então chega lá, Balaão volta com a resposta. Qual é a resposta de Balaão? O que Balaão traz nos seus lábios? Bênção ou maldição? Bênção. E ele abençoa bem muito o povo, que o povo era lindo, que o povo era bem organizado, bem limpo, o povo lindo, maravilhoso, que estava crescendo sobre a terra. E eu fico imaginando a cara de Balaque, assim, ó, como assim? Não estou entendendo. Ele mesmo se assustou quando viu de cima do monte Isso um mesmo. acampamento super organizado. Ele tomou um susto, ele não disseram que era uma nação Bagunceira. um povo desorganizado e sujo. Verdade. Mas quando ele olhou de cima do monte, ele viu todas as famílias, todas as tribos super organizadas. Ele disse, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Exatamente, essa foi a fala dele. Ele mesmo falou isso pelos próprios lábios. A repreensão veio pela própria boca dele. Imagina isso. Aí ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Aí o que foi que ele disse para Balaque? É porque eu fiquei impressionado com toda essa organização do povo, mas vamos amaldiçoar em partes? Aí eles mudam o local de sacrifício, não é isso? E lá Porque vai, pode né? ser que ali ele estava vendo toda a congregação e era um número muito grande. Então vamos mudar de lado. Vai que ele vendo só um pouquinho, ele consegue. Vamos amaldiçoar em partes, né? Aí lá vai mais 7 novilhos, mais 7 carneiros em sacrifício a Deus. Fiquem aí, eu vou lá ver o que Deus quer. Gente, é loucura ou não é? Mas muitas vezes não é o que nós fazemos. E lá vai. E qual é a resposta de Deus? Agora Deus mostra para ele em visão. Qual é a visão que Balaão tem com Deus? Eu achei essa parte muito linda. Ele vê, Deus ele mostra para ele até o final dos tempos. E ele consegue contemplar o Redentor. Ele vê até os salvos com as suas coroas brilhantes. E eu vi aqui tanta misericórdia de Deus com esse profeta. Quanto Deus conseguiu alcançar ele. E aquela nação também, claro. E Deus tentou com Balaão de todas as formas. E ele consegue olhar. Consegue não, né? Deus mostra para ele. E tudo isso é Deus tocando, trabalhando, apelando naquele coração. E olha que privilégio. E o pastor tem algo para completar. Nós vemos neste episódio o gran conflicto entre o bem e o mal. Lembrem que o povo de Israel foi chamado para ele ser uma bênção para as nações. Então, esse povo, Balaam queria, digamos, os inimigos queriam que Balaam amaldiçoasse. Mas amaldiçoando o povo de Deus, destruindo o povo de Deus, se destruía a esperança do mundo, porque do povo de Deus ia nascer o Messias. Por isso que aqui triunfou Deus novamente, triunfou Deus, porque agora dice, no solamente le dice las bênçãos que va a tener ese povo, mas la mayor bênção, dice ahí capítulo 24, verso 17, velo-eis, mas não agora, contemplá-lo-eis, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro e ferirá e destruirá. Havia a profecia que a maior bênção que Deus não ia deixar de lado e que o inimigo queria parar essa bênção não era o povo de Israel. A verdade é que não era o povo de Israel, era o Messias que ia venir através do povo de Israel. Lembram que nós, neste grande conflito final, não somos nós só importantes, nós somos bênçãos, mas somos bênçãos para que nós possamos mostrar ao Messias que morreu por nós, que está intercedendo e que vai voltar. Por isso somos chamados a ser bênçãos. Temos que estar muito perto de Deus para poder transmitir bênçãos e não maldições a outras pessoas. Por 3 vezes, Balaão abençoou o povo de Deus.
porque era o Senhor que mandava na boca de Balaão. Só que Balaque olhou para toda aquela situação e considerou Balaão um frouxo. Porque diz que ele disse aqui, considerou com escárnio a conduta transigente e enganadora do profeta. Ele disse, você só veio me enganar. Olha só quem tu és. O caráter de Balaão ficou revelado. E agora, Balaão estava em maus lençóis, né? Estava desaprovado por Deus, porque tinha seguido um caminho que Deus tinha dito não. Agora, Balaque estava magoado com ele, né? Você só me enganou, você só me iludiu, porque você acabou de proferir uma profecia contra mim e contra todas as nações. E agora ele estava na sua missão um fracassado. Não conseguiu o que eu queria e agora eu vou voltar para onde? Diz que ele volta para casa e diz assim no parágrafo, olha, decepcionado em suas esperanças de riquezas e honras, achando-se no desagrado do rei e estando conciso de que incorrera no desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara. Ele não foi numa missão de Deus. Depois de chegar em casa, o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou. Por quê? Porque ele resistiu todos os apelos de Deus. Ele resistiu, ele estava decidido a trilhar o caminho da morte. E sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Agora tomou todo o ser dele, né? Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus. E não havia meio para ocasionar seu transtorno, senão induzindo-os ao pecado. Resolveu conseguir agora o favor de Balaque, aconselhando aos moabitas o caminho a seguir, a fim de acarretar maldição sobre Israel. E, gente, agora vem a parte mais triste da história de Balaão. Depois que a cobiça tomou o ser dele por completo, agora que Satanás tinha total domínio, ele vai até Balaque e diz assim, eu tenho um plano para arruinar esse povo. A gente tem que levar eles ao pecado. Leve eles a pecarem contra Deus, que a bênção do Senhor vai se retirar deles. Gente, que plano diabólico, que coisa do mal. Olha só a escadinha que Balaão foi descendo, até chegar nesse nível de dizer, vamos agora fazer um mal para esse povo, para a gente vencer eles. Tudo isso por ganância. E isso me traz o último parágrafo do livro, que diz assim, é coisa perigosa permitir que uma característica infiel viva no coração. Um pecado, Paulinha, acariciado, pouco a pouco aviltará o caráter, levando todas as suas faculdades mais nobres em sujeição a um ruim desejo. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com mau hábito sequer, o descuido das elevadas exigências do dever, derribam as defesas da alma e abrem o caminho para entrar Satanás e transviar-nos. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diariamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige os meus passos nos teus caminhos, Senhor, para que as minhas pegadas não vacilem. Aquilo que Jesus disse e o pastor bem falou hoje, né? Vigiai e orai, porque a luta é todo o instante. Agora, de toda essa cena que nós descrevemos aqui, de toda essa história, o povo de Israel estava lá acampado, eles tinham consciência de que tudo isso estava acontecendo. Esse é o mais interessante, não tinham essa consciência. E eu fico imaginando que o pecadinho nunca é só um pecadinho. Não, é pecado para a morte. Pecado gera morte. E enquanto a gente condescende com um pecadinho, a gente não consegue ver como o mundo espiritual está se movendo. É o que foi falado aqui. É um grande e terrível conflito. Enquanto o povo de Israel estava lá parado, muita coisa estava acontecendo. Satanás estava tramando. Será que ele não trama contra a nossa vida hoje? Será que ele não está procurando as brechas espirituais da nossa vida? Ele procura. E que você possa pensar que um pecadinho nunca é só um pecadinho. Mas eu queria também, junto com a professora Joana, deixar para você uma mensagem de que, apesar desse grande conflito, apesar do pecado, apesar de muitos que se dizem seguidores de Deus abandonarem o caminho do Senhor, em meio a tudo isso eles perdem o maior privilégio que um ser humano tem, de ser guardado pelos anjos
celestiais, de ter Deus trabalhando. Porque Deus ele estava trabalhando muito pela proteção de Israel. E eu queria que você soubesse que Deus trabalha muito por sua vida. Deus trabalha muito para te proteger. Deus trabalha muito para nos guardar, para que sejamos fiéis, para que tenhamos um caráter bonito. E olha o que diz aqui na página 449, nós vamos encerrar com isso. Enquanto estavam sob a proteção divina, nenhum povo ou nação, embora auxiliado por todo o poder de Satanás, seria capaz de prevalecer contra eles. Glória a Deus. Nenhum pecado é capaz de prevalecer contra a sua vida. Nenhuma tentação é grande demais que Deus já não tenha provido força para vencer. Não tem nada que o Espírito Santo não consiga tirar da nossa vida. Não tem plano arquitetado mais perfeitamente que Deus não consiga destruir. Não tem maldição que Deus não transforme em bênção. E eu queria que você guardasse isso. O Senhor tem bênção para você. O Senhor, Ele guarda e Ele cuida e Ele trabalha todos os dias por esse planeta, por cada um de nós. Amém? Eu quero deixar um convite para nós, para todos os que estão assistindo, relacionado com a bênção de Deus. Nós podemos ver cada dia e pedir a Deus que nos ajude a vencer, cuidando algo que temos todos, a língua. A língua. E mire lo que dice o texto de Tiago, por favor, si podemos leer en Tiago, capítulo 3, porque cuando estaba pensando en abençoar, maldizoar, ven a mi mente este texto, Tiago, capítulo 3, versos 9 y 10. E é como um desafio para nós, pela graça de Deus. Fala da língua. Com ela bendicemos ao Senhor e Pai. Que bênção, né? Abençoar o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens. O que queria Balac amaldiçoar. Pidámosle a Deus que Ele nos ajude a que de nossa língua seja sempre só bênção para os homens. Porque senão algo está passando em nossa vida. Se estamos orando a Deus todo, mas estamos falando, fofocando outro, algo está passando em nossa vida. E diz o texto, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que Deus nos ajude também a estar vigiando nosso falar. Porque se Cristo está em nós, Ele nos vai ajudar a ser bênçãos em cada momento. Que Deus nos abençoe também. Amém. Que bom foi meditarmos em todas essas coisas, não foi? São grandes lições para nós. E sabe, a história de Balaão ficou justamente por isso. Deus queria mostrar que não existe encantamento, não existe feitiçaria, não existe nenhum poder do mal que possa derrotar aqueles que são fiéis a Deus. Deus queria deixar isso bem claro para todas as nações que viriam, que não existe Balaão, não existe Balaque, não existe aquele que pode derrotar, aquele que está unido a Deus. Que nós possamos crer nisso, sobre a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos então fazer uma oração para agradecer ao Senhor? Vamos. Te agradecemos, querido Pai, porque nestes momentos nós tivemos o grande privilégio de poder estudar a Tua Palavra, poder meditar os Teus conselhos. Obrigado, Senhor, por os Teus conselhos. Te queremos pedir nestes momentos que o Senhor more em nossas vidas, que já não seja eu que viva em mim, mas o Espírito Santo, Cristo more em nós. Que nós possamos ter, pela graça de Deus, a mente de Cristo, para que nossas palavras sejam para abençoar, para que nossa vida seja uma bênção neste mundo que precisa pessoas que sejam bênçãos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a aprender as lições desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a não brincar com Deus, a não brincar com o pecado, a estar longe dos limites. E quando sabemos qual é a vontade de Deus, fazer imediatamente, não esperar, porque na espera é a possibilidade de tomar o outro caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ser corajosos. Ajuda-nos, Senhor, a, por amor a Jesus, fazer o que é correto. Por amor a Jesus, deixar o pecado. Por amor a Jesus, lutar
a boa batalha da fé. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor está guiando, e assim como a nuvem guiava Israel pelo deserto, hoje queremos também que a nuvem de Deus, a presença de Deus, nos guie a cada um de nós e cada um daqueles que estão assistindo agora com suas queridas famílias. Te agradecemos pela resposta que o Senhor já nos está dando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a sua presença por estar aqui conosco estudando. O estudo foi muito bom, não foi? Muito bom, e talvez você está aí, eu queria mais. Assiste amanhã, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Esteja aí acessando Maísa Ribeiro Oficial e você vai continuar se alimentando da palavra de Deus. Amém? Até amanhã. Até amanhã.